eles não vão poder atropelar demais esse julgamento. Eles vão ter que dar uma aparência de julgamento. Então eles terão que deixar as defesas trabalharem. E nessa de terem que deixar as defesas trabalharem para depois dizerem que houve uma ampla defesa, que foi respeitado devido ao processo legal. E ontem eu entrei mais uma vez, eu tento sempre entrar na medida do possível na nossa comunidade, comunidade só para assinantes da revista Timeline. Todos os assinantes estão lá, então eu tenho trocado ideias com algumas pessoas que estão lá, e ontem encontrei a mensagem da mulher do general Mário Fernandes, que está preso injustamente desde o dia 19 de novembro do ano passado, é um desses 33 que estão aí com o Bolsonaro nessa denúncia fajuta da PGR, né? E como aconteceu ao general Braga Neto, outro injustiçado também, o general Mário Fernandes também vai passar o seu aniversário, ele completa 61 anos agora dia 17, a segunda-feira, né? Na segunda-feira, na próxima segunda-feira, ele completa 61 anos e ele está preso por crimes que não cometeu. Então a mulher do general deixou uma mensagem muito comovente na nossa comunidade. Os assinantes podem acessar a comunidade e interagir com ela, porque ela está precisando de apoio, ela está precisando entender que não está sozinha neste momento. E nessa mensagem ela disse o seguinte: meu marido trabalhou 35 anos no Exército Brasileiro, serviu a nação em países como Bolívia, Angola e Argentina como forças especiais. Por diversas vezes arriscou sua vida em defesa do nosso país. Após sua ida para a reserva remunerada, exerceu o cargo de secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo Bolsonaro, o que o levou a ser mais um perseguido político do STF, né? Perseguição política feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então a Daniela faz um apelo para que todo mundo, a Timeline aqui em especial, interceda pelo marido dela, diz que a família está em oração, uma vez que diante de tamanha aberração jurídica é o que lhes resta. Eu fiquei muito comovido com a mensagem da Daniela, muito comovido. A gente percebe que há um jogo de cartas marcadas, era esperado que, do jeito que deram um prazo curtíssimo para a defesa desses 34 aí denunciados pela PGR, um prazo era de 15 dias para apresentar a defesa numa denúncia que tem 272 páginas e traz 100 mil páginas de anexos. É impossível alguém realmente preparar uma defesa forte, né, que rebata todas as pajutices que estão ali. Lembrando que eles não tiveram acesso antes, né? Não tiveram acesso a nada. Eles tiveram 15 dias para se inteirar de tudo, para passar os olhos por tudo, porque não há condições de uma pessoa normal ler 100 mil páginas em 15 dias, depois preparar uma defesa por escrito. Então tudo se encaminha, infelizmente, Daniela, para um julgamento da mesma forma fajuto. Eu fiquei muito feliz de ver uma entrevista do Jeffrey Schickini, que é um advogado, né, que defende kids pretos. Inclusive estará conosco daqui a pouquinho. Ah, vai? Que defende kids pretos, militares das forças especiais, e ele dizia, eu nem sabia, ó, eu nem sabia, dizendo exatamente isso, que o julgamento, ao que tudo indica, será um julgamento fajuto, de cartas marcadas, com resultado já imaginável, mas ele diz que não. E agora é a hora, essa é a grande chance de interpelar testemunhas. Inclusive, a gente pode até trazer já o Jeffrey, porque eu sei que a ideia... Jeffrey, um prazer ter você mais uma vez com a gente aqui na revista Timeline, seja bem-vindo. Eu já sei que Flávio Dino foi convocado como testemunha, né? E tem que ser, ele era ministro da Justiça naquele dia lá, no 8 de janeiro. Agora deixa eu ver pra gente aqui já, boa tarde. Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Lacombe, boa tarde a todos. Essa audiência sempre muito qualificada. Obrigado mais uma vez pelo convite. É exatamente isso. Veja que nessa denúncia fizeram um grande balaio jurídico e incluíram nessa denúncia o 8 de janeiro. Veja que o presidente Bolsonaro nem era mais chefe do executivo no 8 de janeiro, mas está respondendo, e todos os demais denunciados, inclusive os militares, o meu cliente, o Coronel Azevedo, estão todos respondendo por esse 8 de janeiro. Então, se querem processar os acusados pelos danos ocorridos no 8 de janeiro, os acusados têm que ter o direito a uma defesa efetiva. Não há como exercer aqui uma defesa efetiva sem que Flávio Dino seja a principal testemunha do 8 de janeiro. Ele era, naquele momento, a autoridade máxima da segurança pública
do país. Então, não tem aqui estratégia de defesa nem chicana jurídica. O que se tem aqui é um devido processo legal efetivo. Há defesas competentes nesse processo e vamos conduzir esse processo como todo e qualquer outro processo criminal deve ser conduzido. Perfeito. Alan e Max. O que me espanta em tudo isso, né? É o quê? Tá. O que me espanta, eu tava lendo o texto aqui da CNN, né? Ela disse assim, segundo Gonê, uma parcialidade do relator Alexandre de Moraes já foi julgada pelo plenário do STF e ele está apto a analisar o caso. Olha que absurdo. E ainda fala, além disso, o procurador ressaltou a validade do acordo de delação do tenente-coronel Mauro Cid. Aquela... Sobre tortura. Exato. Que, assim, visivelmente sobre tortura. E aí ele bota assim, é expressivo que o colaborador, em sua resposta preliminar, haja pleiteado a manutenção de todos os termos ajustados no seu acordo, reforçando a voluntariedade da pactuação e o seu compromisso com o cumprimento das cláusulas estabelecidas. Como é que é? Eu acabei de encontrar aqui a Daniela, a mulher do general Mário Fernandes, está com a gente aqui acompanhando o programa. Ela deixou aqui uma mensagem. Eu estou aqui, sou a esposa do general Mário. Então, Daniela, estamos aqui falando desse caso. Fiquei muito comovido com a sua mensagem na nossa comunidade. E a gente está aqui, pelo menos, ouvindo alguém, que é o advogado Jeffrey Schichini, que não defende o Mário Fernandes, né? Mas que vai nos dar, ou pelo menos... Jeffrey, eu fiquei realmente um pouco mais esperançoso a partir das suas últimas entrevistas. Eu espero, sinceramente, e há vários elogios a você aqui no nosso chat. Então, eu sei que pode ser um peso muito grande, mas um advogado experiente, as pessoas têm ainda esperança. Então, a gente pode acreditar que pode haver ali uma reviravolta nesse julgamento e que essa farsa toda seja apresentada e seja vista como o que é uma fajutice completa? Eu acredito. Sabe que isso que o Alan falou agora, eu tinha lido essa matéria, Alan, e eu vi que eles disseram exatamente isso. Essa questão já foi decidida. É assim que eles fazem. Né? Eles correm da decisão. A gente não vai reanalisar isso daqui, só que calma. É importante deixar bem claro aqui que nós estamos agora em um processo, acabou o inquérito. Tudo que houve lá para trás não existe mais. O que é um processo judicial? Processo tudo tem que ser refeito. Agora em contraditória e ampla defesa. Contraditória e ampla defesa agora o acusado que está processado tem que ter o direito de se defender. Diferente do inquérito. Na investigação, o delegado conduz sozinho a investigação e você não tem direito de defesa. Agora começou um processo, ou seja, tudo tem que ser reanalisado. Quando, Alan, as defesas vêm e questionam de novo, se chama tecnicamente exceção de incompetência. As defesas vêm e falam, isso daqui não pode estar no STF, e não pode mesmo, a lei diz expressamente, tá? Não há qualquer dúvida jurídica que esse processo não pode estar no STF. É uma grande manobra jurídica deixar esse caso no STF. Aí eles vêm e dizem, não, nós já julgamos isso, mas julgaram quando ainda era um inquérito. Tem que julgar de novo. Então, mais um equívoco jurídico desse procurador da República que foi nomeado para acusar, foi escolhido para esse processo, está ali cumprindo uma missão que a ele foi dada. Aí, Lacombe, você me diz, podemos ter esperança? Sim, eu já disse, eu afirmo, os brasileiros podem ter esperança, porque agora teremos audiência. Agora terá uma audiência judicial. Testemunhas serão ouvidas, porque eu acredito que a sentença pode até já estar pronta, mas eles vão ter que dar uma aparência de processo. Eles não vão poder atropelar demais esse julgamento. Eles vão ter que dar uma aparência de julgamento. Então eles terão que deixar as defesas trabalharem. E nessa de terem que deixar as defesas trabalharem para depois dizerem que houve uma ampla defesa, que foi respeitado o devido processo legal, nós, da defesa, vamos desmontar esse castelo de areia. Eles vão deixar a gente ouvir as nossas testemunhas. Por exemplo, Lacombe, vai sentar ali o G. Dias. Eu indiquei o G. Dias. Além do ministro Flávio Dino, que escondeu imagens, tem o G. Dias,
que estava lá dentro do 8 de janeiro. Vai ter que ficar sentado respondendo às defesas, a ponto de a acusação passar vergonha ao final da instrução, depois que as defesas trabalharem, e não sobrar mais nada para condenar os acusados. É essa a missão das defesas: escancarar a aberração jurídica que há nesse caso. Agora, doutor Chiquini, eu queria aproveitar a sua presença aqui na timeline para comentar tudo bom? Um outro caso que também estava na nossa pauta, né, da nova ministra do STM, e completamente absurdo, porque ela já está falando de que se Bolsonaro for condenado no STF, vai perder patente. Ou seja, o juiz falando, né, no caso uma juíza, falando sobre um processo que pode vir cair na mão dela, né, fora dos autos. O que é isso, né? O que está acontecendo? Max, nós estamos vivendo, muito boa sua observação, nós estamos vivendo aberrações jurídicas no Brasil e há década atrás nós tirávamos sarro, nós brincávamos quando a gente fazia referência a alguém que não tinha conhecimento jurídico, alguém que era um jurista ruim. Nós estamos vivendo um pesadelo. Isso que essa ministra fez é algo inimaginável no âmbito de um sistema jurídico. Nunca, jamais, em hipótese alguma, você pode, ainda que hipoteticamente, fazer referência, digo, juiz, a um caso que um dia você pode analisar. E eu lembro que a comunidade jurídica criticava muito o Sérgio Moro, que dava entrevista. O Sérgio Moro foi um dos primeiros juízes do Brasil, que teve todo o seu mérito, né, não podemos desconsiderar isso, naquele momento, que começou a dar entrevista. Até então era algo que era muito criticado e ninguém o fazia. Hoje parece que os juízes querem dar entrevista, o juiz quer ser o protagonista. E isso, essa manifestação dessa ministra, é exatamente isso. Veja, ela nem é a juíza do caso ainda, nem sabemos se esse caso irá para ela, ela quer dar entrevista, ela quer aparecer, querem ser protagonistas, mas somente escancarou que ela faz parte desse grande consórcio que a esquerda conseguiu emparelhar. É isso que fica claro. Trata-se de um sistema muito unido para perseguir pessoas específicas. Já é uma perseguição sistêmica do Poder Judiciário, digo, das instâncias superiores do Poder Judiciário, porque precisamos elogiar os juízes de primeiro grau e os tribunais de apelação, que são juízes sérios. Esses deveriam chegar lá. Esses que estão todo dia nas varas, nos tribunais dos estados, lutando para a correta aplicação da lei. Suas sentenças muito bem elaboradas chegam e são analisadas lá em cima por políticos. É isso que está acontecendo. Essa manifestação somente escancarou a atecnicidade e a deficiência do sistema jurídico brasileiro. Jeffrey, muitas perguntas aqui no chat, eu reuni aqui algumas numa só pergunta. Estão perguntando, previsão do julgamento. Bom, querem que seja ainda este ano, então, porque 2026 é ano eleitoral, então se já há uma previsão de quando será o julgamento. Também tem gente perguntando, será realmente na primeira turma do STF ou no plenário com o voto dos 11 ministros? E haverá transmissão ao vivo do julgamento? Primeiro ponto, será na primeira turma. Tá? Isso já está definido. Erro aqui, os julgamentos do 8 de janeiro, que já ocorreram 400, foram no plenário. Esse processo aqui da tentativa do golpe, há imputações do 8 de janeiro também, ou seja, deveria ocorrer da mesma forma, no plenário. Mas esse nosso aqui será na primeira turma. Errado, um grande equívoco, isso não poderia acontecer. Aquela primeira turma que sabemos, há pelo menos ali 4 ministros suspeitos ou impedidos para julgar. Então não poderia ocorrer. Será transmitido? Deveria, porque o processo é público. Veja que as petições estão públicas. Qualquer pessoa que entrar no site do STF e digitar lá petição 1200, vai acessar todos os autos. Então, se está público, a audiência tem que ser transmitida. E acredito que o será. Terceira pergunta, vai terminar logo esse processo? Vamos lá, aqui é um pouco mais delicada a resposta. Tá?
Então veja, eles fizeram 5 denúncias, tá? Se eles dividirem em 5 processos, esse processo termina em 2025. Eu acredito que é isso que eles farão. Nós não temos como saber ainda, só saberemos disso quando o ministro Alexandre de Moraes marcar a primeira audiência. Ali nós saberemos se haverá processos cindidos ou não. Por exemplo, me fugiu o nome, desculpa. O Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo foi denunciado sozinho, vocês viram? Há 5 processos, porque um deles é só do Paulo Figueiredo. Porque o Paulo Figueiredo, como ele não está no Brasil, ele não vai ser encontrado, ele não vai ser citado. Então o processo suspende o curso. Se o Paulo Figueiredo estivesse, por exemplo, na mesma denúncia que o Bolsonaro, ia atrasar o processo, porque ia ter que suspender, ia ter que desmembrar. Tá? Agora, se eles deixarem todos os 34 no mesmo processo, esse processo não termina em 2027. Então, como nós sabemos que eles querem julgar isso aqui a toque de caixa... Repete a data para o pessoal entender aí. 2027. Não termina antes de 2027 se julgarem todos os 34 juntos. O que eu acredito que eles farão, tá, Alan? Eles vão dividir em 5 processos e o ministro Alexandre de Moraes vai nomear um juiz instrutor para cada processo. O Alexandre de Moraes não vai ser o juiz que vai fazer as audiências. Ele vai nomear um juiz diferente para cada processo. O procurador-geral vai nomear um procurador para cada processo, para tudo correr a toque de caixa. Agora uma pergunta. O Bolsonaro, participando desse julgamento teatral aí, ele, uma vez, vamos supor aqui que ele consiga, por meio do TSE, a permissão, né, do direito que ele já tem, que ele foi tirado, de se candidatar. Enquanto esse processo dura, ele pode ser candidato a presidente? Pode. Só que assim, eu conheço pouco de toda a estrutura processual do presidente Bolsonaro. Mas eu já vi notícias que ele tem ineligibilidades pelo TSE, de outras situações. Esse caso em específico não pode impedir que ele seja candidato. Aqui ele não está inelegível enquanto não transitar em julgado. O que é transitar em julgado? Foi condenado e não cabe mais recurso. É mais uma crítica que eu faço aqui, Alan. Esse processo está no STF, e não poderia, sabemos disso, porque a competência do STF não se fixa pela vítima, se fixa pelo réu. Tá? Eles fizeram um enjambre jurídico aqui para deixar esse caso no STF. Por quê? Porque uma sentença do STF já é trânsito em julgado, porque não tem para onde recorrer. Olha só, é tudo pensado. É um jogo de xadrez muito bem pensado. Se esse processo corre em primeiro grau, você tem recurso para o TRF, você tem recurso para o STJ e para o STF. Isso demora 8 anos. Faz esse processo de uma vez no STF, porque saiu a sentença, dali 10 dias já vai para a cadeia cumprir a pena, porque não cabe recurso. É o trânsito em julgado. Então, saindo a sentença aqui, vai ter uns recursinhos ali que julgam em uma semana, embargo de declaração, esses recursos, pronto, está inelegível. É isso que vai acontecer. Só que eu não posso dizer se já não existe ineligibilidade por outros processos. Tá bom, Alan? Esse em específico, Bolsonaro está elegível. Ou seja, para mim é evidente que eles estão usando esse julgamento para que, caso o Bolsonaro consiga reverter alguma coisa no TSE, esse julgamento sirva como o plano mais rápido para torná-lo inelegível, caso ele consiga resolver o que tem no TSE. Fala de fato que ele vai resolver no TSE. É absurda a inelegibilidade dele, né? E aqui é o seguinte, condenado aqui nesse processo, Alan, inelegível no dia seguinte. A inelegibilidade pelo TSE é patética, porque ele conversou com diplomatas sobre o sistema eleitoral brasileiro numa resposta a uma reunião anterior, convocada pelo Edson Fachin, que era o presidente do TSE na época, para dizer que o sistema era o melhor do mundo, infalível, né? Ninguém podia corromper, nada. O Edson Fachin disse isso. E o Bolsonaro, inclusive, convidou o Edson Fachin para participar da reunião dele, Bolsonaro, com os diplomatas. Quer dizer, não foi a revelia, né? É patética, a inelegibilidade do Bolsonaro é patética, Jeffrey. Quanto a isso, não há a menor dúvida. E sabia, tem um bastidor aqui também, tá? Que nós, advogados, sabemos, né? Não tenho contato nenhum com o Bolsonaro e com a defesa dele, tá? Zero contato. Mas é que nós, advogados, lemos muitos processos, a gente tem acesso aos processos. E existia um inquérito já em 2021 apurando urna, tá? Então já existia um inquérito apurando aquilo. Então essa reunião do Bolsonaro
não tem problema nenhum, e ele é o chefe de Estado. Tá? Então, essa ineligibilidade é absurda, porque inclusive já havia investigação transcorrendo na própria Suprema Corte, no TSE, tá? E a outra, diz as notícias, eu nunca vi o processo do Bolsonaro, a outra ineligibilidade dele é que ele teria discursado num caminhão. Então veja, isso vai reverter, eu acredito que o TSE vai reverter as duas ineligibilidades do presidente. E esse processo aqui, né, esse processo criado, inventado, aberrante, é a bala de prata. E no Brasil, qualquer condenação acima de 8 anos, qualquer sentença acima de 8 anos, prisão. Veja, os inocentes de 8 de janeiro estão tendo penas de 17 anos. Qual será a pena que eles estão dosando nesse processo, querendo criar o Bolsonaro chefe de uma organização criminosa? É grave. Muito grave. Bom, mas vamos manter a esperança. Jeffrey, mais uma vez, agradeço muito aí pela sua participação aqui no Conversa Timeline da revista Timeline. Volte sempre. Obrigado. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu.